Amigos do Fórum Norte Gaúcho, é com satisfação que viemos trazer aos senhores o 7º Fórum Norte Gaúcho da Soja. É um evento que era realizado de forma presencial no município de Ipiranga do Sul, mas em função da Covid-19 vamos trazer aos senhores de uma forma online. São palestras que a comissão organizadora, que ela é formada pelo Sindicato Rural, Associação Comercial, a Emater, a Associação dos Engenheiros Agrônomos Getúlio Vargas, a Prefeitura Municipal e Faculdade Ideal, entendem ser importantes para que o senhor, utilizando essa informação na sua lavoura, o senhor vai conseguir atingir altos rendimentos na cultura da soja. Também é importante nesse momento nós mencionarmos o nome das empresas que nos apoiam neste evento, porque sem eles não conseguiríamos levar aos senhores essas palestras de qualidade com pessoas renomadas a nível de Brasil. E são o FAR Alimento e Energia, Pioneer, Sicredi, Banco do Brasil, Adubos Coxilha, Bayer, Intacta RR Pro, Randap e Cotrijal. Transformação. Esse é o sentimento que nos move. Há mais de 3 décadas, a OFAR está presente no dia a dia das pessoas, transformando alimento e energia. Transformação que parte da essência, do compromisso com o agro, com o desenvolvimento e com as pessoas. O Grupo OFAR trabalha de forma verticalizada, abrangendo desde a originação da sua matéria-prima até a comercialização e entrega de seus produtos. Com a matriz localizada em Erechim, norte do Rio Grande do Sul, conta com mais de 50 unidades de recebimentos de grãos no estado gaúcho e 3 usinas de biodiesel no Brasil. Nosso portfólio inclui a industrialização da soja, a extração de óleos vegetais, a produção de biodiesel, o refino de glicerina e a comercialização de grãos, atendendo de forma ampla e estratégica o mercado nacional e internacional. A OFAR é credibilidade e solidez. É a força da inovação, da tecnologia e da excelência, gerando alimento e energia para o mundo de forma confiável e sustentável. OFAR, alimento e energia. Compromisso com o desenvolvimento. Compromisso com a transformação. Temos aqui junto conosco o prefeito municipal de Ipiranga do Sul, Mário Seron, que dará uma mensagem para nós. Olá, amigos e amigas, é com muito orgulho na companhia do presidente do Sindicato Rural de Getúlio Vargas, Luiz Carlos Silva, que nós estamos aqui para convidar a todos e a todas a participar deste 7º Fórum Norte Gaúcho da Soja, com a responsabilidade, à frente do Executivo do município de Ipiranga do Sul, de trazer uma das mais expressivas culturas da nossa economia, levar as informações. Eu acho que aproveitamos para agradecer ao Sindicato Rural de Getúlio Vargas, a todas as pessoas envolvidas que trabalharam para este grande evento novamente, a todos os nossos patrocinadores, mas em especial aos nossos mestres que estarão junto com vocês nesse momento e a vocês que têm a coragem e a competência e a vontade de buscar novas informações para que nós possamos, com certeza, ter uma das mais altas produtividades que tanto almejamos da cultura da soja. Um bom fórum a todos e que seja para altas e grandes produtividades e alegrias a todos. Que os senhores, então, tenham bom proveito com essas palestras, que com certeza, como o prefeito Mário falou, trará resultados positivos nos seus empreendimentos. A partir de agora passaremos a palestra com a meteorologista Estael Cias, com o tema Laninha e os impactos no clima 2020-2021. Olá, você que nos acompanha no 7º Fórum Norte Gaúcho de Soja. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sou a meteorologista Estael Cias, da Metsu Meteorologia. E o tema da minha palestra não poderia ser outro, a perspectiva aí da influência do episódio de Laninha que está prestes a se configurar nas condições meteorológicas do Rio Grande do Sul e, claro, os impactos disso na safra agrícola. Um cenário de transição, nós temos aí um ano que começou com estiagem, passou por situação de enchente e agora tem essa transição lá no Oceano Pacífico, de um caso de neutralidade climática para
Laninha. E isso pode trazer, já o processo de transição já traz impactos que a gente já está percebendo na condição meteorológica do Rio Grande do Sul. E é isso que eu vou explicar. Nessa fase inicial da palestra, eu vou apresentar o quanto que choveu, como é que foi a distribuição da chuva, o que a gente tem de análise até agora, o que nós temos de reserva hídrica até agora em boa parte do Rio Grande do Sul. Digo boa parte porque tem áreas que não teve recuperação ainda. Depois vou falar das influências dos oceanos, como é que está o comportamento do Oceano Pacífico, o que a gente pode falar do Oceano Atlântico, aqueles outros índices que têm um papel importante também no comportamento da precipitação e da temperatura no Rio Grande do Sul e outras áreas do planeta. E por fim, os mapas de projeção de chuva e temperatura para o Rio Grande do Sul, especialmente para as áreas aí mais do norte do estado e, claro, qual o impacto disso nas lavouras de soja. Vamos começar então falando do comportamento da chuva. A gente pode dizer que em algumas áreas foi um salto da estiagem para a inundação. Explicando melhor, vamos falar o mapa de chuva, a anomalia em relação ao que é normal. Aqui é climatologia de precipitação, então é uma média de 30 anos do que seria normal chover, aqui está em todo o Brasil, com destaque no Rio Grande do Sul. A quantidade de chuva que seria normal entre dezembro, janeiro e fevereiro. Aqui nós temos o mapa indicando aqui o setor mais norte, desde o médio ao Uruguai, região aqui das Missões, Planalto, trechos da Serra. Essa é a região que mais chove nesse trimestre e os volumes ficam acima dos 500 milímetros. A porção mais central, oeste, até mesmo Costa Doce, um pouco menos, entre 400 e 500 milímetros e menos ainda aqui entre a Campanha e a Zona Sul. O que aconteceu? Quanto choveu? Qual foi o percentual da média histórica? Nesse período de dezembro a fevereiro, choveu apenas ou menos do que 50% do que se espera para todo esse período. E lembrando que a estiagem teve início lá na segunda metade de outubro, então começou a secar em outubro, mês de novembro e depois dezembro, dando continuidade aí pelo menos até o mês de abril. Olhando um pouco mais adiante, aqui o mês de março e abril. O mês de março também teve uma anomalia negativa, ou seja, foi mais seco do que o normal, choveu menos do que a média. A média já não é muito alta no mês de março, em torno de 100 milímetros em muitas regiões, e algumas áreas tiveram 50, 90 milímetros abaixo da média histórica, especialmente esse eixo mais central do estado aqui teve o desvio mais forte. O mês de abril não foi diferente, também tivemos um déficit importante de precipitação, a chuva ficou abaixo da média em grande parte do Rio Grande do Sul, também com acumulados na casa de 50 a 99 milímetros. E não foi só isso, a quantidade de chuva foi baixa e a periodicidade, ou seja, os dias em que nós tivemos chuva agrícola, pelo menos de 10 milímetros diário, foram muito poucos. Em várias cidades não chegou a ser 2, 3 dias de chuva significativa. Então foi um cenário realmente muito grave que nós tivemos por um período longo, um período de 6 meses, pelo menos, com essa situação de irregularidade, de pouca chuva, de pouca frequência de instabilidade, que trouxe aí apreensão em vários setores. E principalmente a redução no nível dos rios e arroios, os principais do Rio Grande do Sul. Depois, vendo fevereiro, março e abril, aí o trimestre, né, aqui a média histórica na metade norte do estado, o trimestre de 400 a 500 milímetros, e o déficit de precipitação foi grande, nós tivemos aqui, em média, isso aqui é a precipitação acumulada, né, desse período, 200 milímetros, ou seja, faltou chover entre fevereiro, março e abril em torno de 300 milímetros aqui na metade norte do território gaúcho, ou seja, seguiu o quadro de estiagem. Olhando aí de maio, a chuva de maio ao mês de julho, aí sim a gente consegue ver que houve de fato uma recuperação. Aqui nós temos a precipitação acumulada no período e aqui a anomalia. Aqui é a climatologia. Então esse seria o normal de precipitação para esse período de maio, junho e julho. O normal seria volumes aqui na faixa de acima de 500 milímetros. E olhando o quanto que choveu nesse período aí de 3 meses, os volumes em média ficaram aqui na casa de 600, algumas áreas até com 700 milímetros, ou seja, ficou em torno da média e até um pouco acima da média neste período de 3 meses. Claro, são 3 meses contra 6 meses de estiagem, até situação de seca em algumas regiões. Mas a chuva foi muito concentrada, especialmente no mês de julho. Olhando aqui cada mês, julho e agosto especialmente, o mês de julho teve aqui na metade norte do estado uma anomalia, ou seja, choveu acima do normal, acima da média, volumes aqui na casa
de 100 a 200, 250 milímetros. Isso trouxe situações de enchente, cheia em rios, tivemos milhares de desabrigados no mês de julho no Rio Grande do Sul, muitos prejuízos também no setor agrícola. O mês de agosto já começou um pouco diferente, até agora nós temos até volumes dentro da média, um pouco acima no setor norte novamente, mas vejam, todo aquele período lá desde o final do ano passado até agora, as áreas da Zona Sul, da Campanha e da Fronteira Oeste ainda não tiveram recuperação, continuou a chuva sendo abaixo da média naquelas áreas. Então, por lá, já são praticamente 9 meses de chuva abaixo da média histórica, e isso, é claro, tem um impacto também no setor agrícola por lá. Falando um pouco dos impactos disso, lá no mês de maio a gente falou como é que estavam os reservatórios no subsistema sul, isso é importante também para a geração de energia. Os reservatórios estavam operando em apenas 15% no mês de maio. E agora no mês de agosto, com a chuva que aconteceu, especialmente no mês de julho, junho e ainda no mês de maio, vejam, já deu um salto para 57%. Então, de fato, houve uma melhora, houve um reabastecimento dos reservatórios, que são importantes para a geração de energia, mas principalmente para o setor agrícola, para dar suporte às lavouras, sobretudo as áreas que têm a possibilidade de irrigação. Então, nós tivemos, de fato, uma recuperação aí no nível dos rios reservatórios do Rio Grande do Sul. E aqui só para refrescar a memória, o cenário que nós tínhamos aqui em 27 de abril, rios gaúchos atingem níveis mínimos históricos. Então nós tínhamos aqui a possibilidade de caminhar em áreas onde o leito dos rios, numa situação de normalidade, nos cobriria por total. Então tamanha foi a severidade dos efeitos dessa estiagem no território gaúcho. Outra matéria aqui também, no dia 10 de abril, com escassez de chuva, a travessia do Rio Uruguai pode ser feita a pé. Essas imagens foram chocantes, a gente viu várias imagens aéreas também deste cenário. O Rio Uruguai foi muito prejudicado porque a estiagem não aconteceu só no Rio Grande do Sul, aconteceu também em Santa Catarina. E no Paraná até poucos dias tinha uma situação muito severa. O Paraná no mês de agosto teve muita chuva, grandes acumulados de precipitação que também trouxeram transtornos, mas por outro lado também uma certa recuperação dos mananciais, dos reservatórios no estado do Paraná. E aí, aqui, já no dia 9 de julho, cheia do Rio Taquari, é a terceira maior da história. Então, no começo de julho, a chuva foi muito volumosa, eu expliquei, foram 3 ondas, foi no último dia de junho, depois por volta do dia 3, foi no final de semana seguinte, por volta do dia 3, e no dia 9 nós tínhamos esse cenário aqui desolador de chuva excessiva. O Rio Taquari chegou a passar de 26 metros, isso aqui é uma coisa absurda. O próprio Guaíba, aqui na região metropolitana, também atingiu um dos níveis maiores de sua história. Então foi realmente uns efeitos aí muito grandes. Aqui está o Guaíba, ela já alaga nas ilhas e segue alto nos vales, então também houve todo um acompanhamento, monitoramento da região do Guaíba. E depois o frio intenso que nós tivemos também com geada, foram vários episódios. Nós tivemos o primeiro frio mais forte lá no começo do mês de junho, o mês de julho também teve vários episódios, esse aqui é do dia 25 de julho, que foi muito abrangente. Nós tivemos geada por várias cidades, muitas cidades com temperatura abaixo de zero. Então, em geral, aquilo que a gente falou lá no mês de maio, que voltaria a chover e que o frio seria mais intenso do que o ano passado, foi um cenário aí que se confirmou. Mas o principal aspecto mais importante que eu considero é a chuva que era necessária e trazia naquele momento grande preocupação e infelizmente pode voltar a preocupar nestes próximos meses. Vamos falar agora do comportamento dos oceanos e o que esperar lá do Oceano Pacífico, que é um dos principais aqui para a nossa condição meteorológica. Analisando as condições oceânicas, é fundamental observar o Oceano Pacífico Equatorial Central, onde já há décadas monitoramos as condições de El Niño, de Laninha ou de neutralidade. Até hoje segue a grande discussão na comunidade científica, comunidade dos meteorologistas, o que de fato deflagra a ocorrência de um ou outro fenômeno, Laninha ou El Niño. A boa notícia é que a gente consegue monitorar e consegue prever, e como já conhecemos os impactos gerais no comportamento da chuva e da temperatura, isso é o suficiente e nos propicia a oportunidade de trazer esse conteúdo aí para a tomada de decisão, para avaliar cenários futuros e quais as ações que devem ser tomadas a partir disso. Vamos então acompanhar aqui, os oceanos todos eles têm um grande papel no comportamento meteorológico do mundo inteiro, da atmosfera. O que a gente monitora com mais atenção e que tem um impacto, uma correlação direta
principalmente com o regime de chuva e de temperatura no Rio Grande do Sul, essa região aqui, Ninho 3.4, vejam, Oceano Pacífico, o maior oceano do planeta, e portanto tem um impacto tão importante no comportamento das variáveis meteorológicas no mundo inteiro, é o maior oceano do planeta, e essa porção aqui equatorial, justamente aqui na linha do Equador, nós monitoramos em relação ao comportamento de chuva e temperatura no Rio Grande do Sul. Essa região que a gente chama de Ninho 3.4, que é justamente a porção central da parte equatorial do Oceano Pacífico, e a região Ninho 1+2, aqui na costa da América do Sul. Existem outras teleconexões que são importantes, o índice do Oceano Índico, a SOI também, que eu vou mostrar aqui para vocês, porque ela também tem consequências no comportamento, na possibilidade de El Niño e de Laninha, mas o que nós vamos focar a partir de agora é a possibilidade de Laninha, porque quando a gente tem um cenário de neutralidade, nós temos que observar as outras teleconexões, porque elas podem ter um papel importante em toda essa equação complicada que é prever o tempo, que é prever o clima dos próximos meses. Quando nós temos um vetor principal, que é El Niño ou Laninha, isso facilita um pouco o nosso trabalho. Não quer dizer que é fácil, porque no Rio Grande do Sul acontece de tudo, e esse é um ano um bom exemplo que está acontecendo aqui nesse ano, já nos dá os indicativos aí que a nossa climatologia ela é complexa, por nós estarmos numa zona de transição climática, acaba acontecendo tudo no Rio Grande do Sul. Nós temos ondas de calor, ondas de frio, geada, excesso de chuva, falta de chuva, neve, tornados, furacão já também tivemos, então o cenário é complexo. Vamos ao monitoramento então. A SOI, o Índice de Oscilação Sul, ela apresenta índices positivos numa situação de Laninha. Aqui um exemplo, aqui em 2011 nós chegamos a ter esse índice perto de 30, de mais 30. Em 2013 aqui índice também acima de 10, geralmente acima de 10 ele tem maior relevância, acima de 7. E na situação de El Niño, quanto mais negativo, maior a probabilidade de El Niño, que em 2015 ele chegou a menos 20. Então, temos que observar se a SOI está ficando mais positiva aí nos últimos meses. Observar o comportamento da SOI nos últimos 30 dias, o que a gente observa aqui na linha de zero, realmente na linha de zero nós temos aqui a neutralidade, aqui entre menos 5 e mais 5. Também desde 2018 até agora, olhando aqui os últimos meses, de janeiro a abril, a gente vê que ela oscilou bastante, mas agora, nesses últimos meses, a partir do mês de abril, realmente está numa curva ascendente, tendendo a ser mais positiva, trazendo um cenário mais favorável à configuração de um episódio de Laninha. Avançando um pouco mais, vendo aqui mês a mês, agora em 2020, de janeiro, a média, né? A média foi positiva em janeiro, negativa 2,2 em fevereiro, março chegou a 5, ao índice 5 abaixo de zero, e agora está menos negativa. A média do mês de abril ficou em menos 0,5, provavelmente nos meses seguintes já tendendo a positivo, então estamos no indicativo de Laninha. E aí vamos então observar o que aconteceu no Oceano Pacífico nesses últimos meses. Olhando aqui esse gráfico, que já é bem conhecido, esse gráfico ele divide cada uma dessas regiões. Aqui a região 4, mais próxima da Austrália, região 3.4, a mais importante, justamente aqui no centro do Oceano Pacífico, a região 3, que não é tão relevante, e 1+2 aqui por último. Vamos começar então vamos analisar as duas mais importantes. 3.4. 3.4 ela vinha se mantendo positiva, num saldo positivo, desde outubro do ano passado, pelo menos até o mês de maio. Nós tínhamos aqui anomalia positiva, dentro de um campo de neutralidade, as águas no Oceano Pacífico Equatorial estavam mais quentes do que o normal. A partir aqui do mês de maio, a temperatura começou a cair, ou seja, começou a ter anomalia negativa, começou a ter resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial Central. Então, já com indicativos de Laninha, em geral, patamares ainda dentro da neutralidade, ou seja, não tinha um desvio negativo de menos 0,5, mas teve alguns períodos aqui de menos 0,6 e agora no mês de agosto chegando a menos 0,8. Então realmente, e a gente consegue observar que é um resfriamento sustentado, são várias semanas seguidas com esse resfriamento aqui na região Ninho 3.4. Outra região que tem um papel importante também no regime de precipitação e de temperatura no Rio Grande do Sul
Ninho 1+2, isso aqui é a média da última semana, tá, gente? Aqui 3,4, a média da última semana, aqui na região do Oceano Pacífico Equatorial, foi exatamente o limite de um episódio de laninha, 0,5 abaixo de zero. E a região Ninho 1+2, a próxima da América do Sul, teve quase 1 grau negativo de desvio. E vejam, região Ninho 1+2 também acompanhando aqui esse resfriamento e mais forte aqui nas últimas semanas. Na verdade, as 4 regiões. Isso é o que nós chamamos de um episódio de laninha clássico, porque toda aquela porção do Oceano Pacífico Equatorial tem essa língua de água mais resfriada, que é o que se fala tecnicamente. Então, uma vasta área com resfriamento, com temperatura abaixo da média, com águas mais frias, e isso é o que nós chamamos de um clássico episódio de laninha. Ou seja, a gente tem que lembrar que laninha ou El Niño é um fenômeno acoplado. Ele começa com essa mudança no padrão de temperatura no oceano, isso vai tendo consequências na atmosfera, e quando a atmosfera tem um comportamento que corresponde ou de consequências dessa mudança aqui na temperatura da água, isso é o que a gente chama de El Niño ou de laninha, ou seja, começou no oceano, mas tem impactos na atmosfera. E quando a gente consegue observar esses impactos no comportamento do vento, da nebulosidade, da chuva na atmosfera, de fato se decreta, temos El Niño, temos laninha. E acredito que nas próximas semanas a condição é iminente para a decretação de um episódio de laninha. Vamos aos dados atualizados. Isso aqui é a temperatura da água subsuperficial, ou seja, em algumas centenas de metros de profundidade, como é que está a temperatura da água nos níveis mais profundos do oceano. E essa massa de água que está em níveis mais profundos, ela vai emergir. Então, o que está para vir à superfície nessas últimas semanas aqui, a semana 7 de julho, 22 de julho, 8 de agosto e aqui 11 de agosto. Então a gente vê que tem uma grande área de águas mais frias que ainda está para subir à superfície, ou seja, vai sustentar, vai manter esse resfriamento que já se registra no Oceano Pacífico Equatorial, não só na região Ninho 3.4, mas também na região 1+2. Então vai seguir esse resfriamento que já teve uma média aí abaixo de zero. Aqui nós temos um histórico, né, do comportamento da região Ninho 3.4, esse histórico é importante. Aqui desde 1982 a gente vê que existe uma grande variação. Se fala na teoria, pelo menos na bibliografia técnica, que o ciclo de El Niño ou laninha, ele pode ter um ciclo de 2 a 7 anos, acontece a cada 2 a 7 anos, pode durar mais de um ano. Então tem essas características na bibliografia, mas na prática a gente tem observado os episódios de El Niño um pouco mais longos em relação aos episódios de laninha que temos registrado. Vamos acompanhando. Então os episódios mais significativos de laninha foi de 1988, que chegou a ter aí 2,5 graus de desvio negativo. Os El Niños mais significativos nós tivemos o de 98 e, claro, de 2015 para 2016. E lá o de 82 também. Então foram 3 episódios aí fortes de El Niño contra esse episódio mais forte em 88. Depois nós tivemos ali entre 2010 e 2012 também um evento mais significativo. Mas nos parece aí que os períodos de aquecimento são mais frequentes do que resfriamento, que para o setor agrícola, especialmente no verão, é uma boa notícia. Olhando aqui para o gráfico, que a gente já fala bastante desse gráfico, é um gráfico de projeção aqui, tendência de probabilidade de termos laninha em azul, de termos neutralidade, as barras em cinza, e a probabilidade de termos El Niño, as barras em vermelho. Cada barra corresponde a um trimestre. Previsão para julho, agosto, setembro. Essa previsão foi gerada aqui no começo de agosto, está atualizada. Agosto, setembro, outubro, novembro e assim por diante, até aqui março, abril e maio. O que é interessante observar? Predomina as barras em azul, predomina a probabilidade de termos laninha nos próximos meses. Ela tem uma curva crescente aqui, pegando principalmente primavera e parte do verão, e depois começa a decrescer ainda no verão, dezembro, janeiro e fevereiro, tendendo para o outono. Então o que isso nos mostra? Que muito provavelmente o ciclo desse episódio de laninha tende a ser curto. Começando agora entre finalzinho de inverno, começo da primavera, e já no outono começando a tender para um quadro de neutralidade, porque começa a crescer aqui as barras
de neutralidade nessa probabilidade aqui para o final, a transição do verão para o período de outono. Então essa é uma informação importante. A probabilidade cresce para as próximas semanas, mas tudo indica que tende a ser um período, um ciclo curto de laninha. Infelizmente pegando justamente o verão, que é uma fase sensível aí, que o laninha não é muito bem-vindo no Rio Grande do Sul. Aqui os gráficos dos principais modelos, né, os modelos dinâmicos, estatísticos, essa média desses modelos também nos dá um indicativo aqui que predomina aí de previsão do comportamento daquela região 3.4 nos próximos meses, também tendendo aqui uma curva dentro de um patamar de laninha, ou seja, 0,5, abaixo de 0,5 seria essa área aqui. Então, temperatura mais fria, águas mais frias do que o normal, temperatura abaixo da média. E também essa curvatura mostrando aqui, ó, vejam que ela começa a subir janeiro, fevereiro e março. Então, fevereiro, março e abril, já aqui na transição para o outono, já voltando rapidamente para uma situação de neutralidade climática. E em termos de intensidade, chega aqui a casa dos -1, um desvio de temperatura de 1 grau, ou seja, 1 grau mais frio do que o normal. Ainda está dentro de um patamar aí de laninha fraco a moderado, não muito além disso. A intensidade também tem um papel importante porque a correlação do comportamento da chuva e temperatura tem uma relação justamente com essa intensidade. Então, essas são as duas informações importantes desses gráficos, é o período curto e a intensidade que, em princípio, pelo que os modelos indicam, e são 22 modelos, né, a média desses 22, tende a ser mais fraca. Aí a questão é quando é que começa. Agora, no dia 18 de agosto, o Centro Australiano divulgou uma nota, porque tanto os australianos quanto os americanos, eles têm uma graduação de monitoramento de laninha ou de El Niño, que começa numa situação de neutralidade, observação, alerta e aí decreta a situação de El Niño ou laninha. Então, nós já estávamos numa situação de observação desde o mês de maio, e no dia 18 de agosto, o Centro Australiano decretou, vou mostrar em seguida para vocês, a situação agora é de alerta para laninha, o que é indicativo que já existe uma probabilidade de 70% de termos laninha nos próximos meses, e quando se decreta alerta, a situação já é iminente. Interessante que os americanos consideram necessário para decretar laninha pelo menos um resfriamento de meio grau abaixo de zero, de um desvio de meio grau negativo, colocando melhor. Os australianos são mais conservadores, eles consideram 0,8, o desvio da temperatura tem que ser pelo menos de 0,8, contra 0,5 dos americanos. Então, os australianos geralmente são os primeiros a ter essa mudança de patamar, mas possivelmente os americanos vão anunciar antes o decreto oficial de situação de laninha. Isso pode acontecer já nas próximas semanas. Então, a probabilidade de termos o início do laninha em setembro. Dos vários modelos que os australianos analisam, a probabilidade, a quantidade de modelos que indicam essa chance de acontecer no mês de setembro são 3 modelos aqui. Esses 3 modelos, o modelo da NASA, o modelo japonês e esse modelo CAM, acho que é europeu também. E os demais modelos ainda não. Tem aqui um encostando aqui nessa possibilidade. Quando a gente vai para o mês de outubro, cresce a possibilidade. Aí nós somos 1, 2, 3, 4, 5 modelos indicando essa possibilidade de começar o laninha no mês de outubro. Avançando para novembro, aí provavelmente já com laninha configurado, tem 3, 4, 5 modelos se mantendo nessa probabilidade. Então, vai ser ali entre setembro e outubro, segundo a avaliação do Centro Australiano, que considera 0,8. Aqui nós temos a projeção do modelo americano, como é que vai ser o comportamento da temperatura, como é que se comportou, na verdade aqui não, na verdade aqui como é que se comportou nesses últimos anos, desde 2016, e aqui a gente vê essa curva aqui tendendo para baixo, o registro aqui do Centro Australiano, Centro Australiano indicando aqui esse decréscimo da temperatura já perto do limite inicial de laninha. Então, as últimas semanas esse resfriamento ele está sustentado, como eu já mostrei no gráfico dos modelos europeus ali. E aqui foi o alerta que eles divulgaram aqui no dia 18 de setembro, válido de 18 de agosto, válido até 1º de setembro, traduzindo aqui alerta laninha, a probabilidade de laninha na primavera aumentou. Então, a primavera aqui no hemisfério sul, né, assim como
serve para a Austrália, serve para a gente também. Então aqui é atualmente neutro, mas tem uma condição aqui de cerca de 70%, aproximadamente 3 vezes a probabilidade média. Então esse alerta divulgado no dia 18 de agosto pelo Centro Australiano. Então, o que a gente pode resumir de toda essa análise? Que o decreto de Laninha ele é iminente. As próximas semanas, um episódio de Laninha irá se configurar de forma clássica. Toda aquela porção do Oceano Equatorial está com um sinal de resfriamento. Os modelos projetam intensidade fraca. E, em princípio, não será um episódio longo, vai ter um ciclo mais condensado ali entre os meses de primavera e verão, agora de 2020, comecinho de 2021. Olhando aqui a previsão, agora esse é o campo da previsão, já não é mais observação. O que se espera aqui, segundo o modelo do NCEP, é uma tendência de resfriamento e seguindo aquela curvatura, né, mais presente na primavera e verão, depois enfraquecendo e tendendo para neutralidade já no período da transição do verão para o outono. Previsão do modelo australiano está dentro desse mesmo campo, mas aqui a referência é 0,8. Também com esse decréscimo maior, outubro, novembro, dezembro, já voltando para um campo da neutralidade no mês de janeiro aqui, segundo a projeção do modelo australiano. A região também que é importante para o Rio Grande do Sul, um laninho 1+2, a projeção aqui até de um certo aquecimento, porque ela está num patamar aqui de -1, -1,5, e pode voltar para -0,5, mas ainda num campo de resfriamento, de águas mais frias do que o normal, aqui é a linha de 0, então vai seguir com águas mais frias, pelo menos até o verão. Essa região aqui ela é importante porque ela tem uma correlação com o comportamento especialmente da temperatura, e diante desse cenário de transição de neutralidade para Laninha, e com essa região aqui mais fria do que o normal, mesmo que fosse uma situação de neutralidade, aumenta o risco de frio tardio e, por consequência, geada tardia. Então, isso é o que a gente vai falar mais adiante aí, quando entrar no campo da chuva e da temperatura. Aqui a projeção da temperatura superficial do mar, aqui a temperatura das águas dos oceanos, e eu botei esse mapa mais geral para ver duas coisas. Primeiro, é claro, a previsão como é que vai estar o resfriamento no Oceano Pacífico Equatorial no mês de setembro. A gente vê realmente aquela condição bem clássica, as águas estão mais frias desde a costa aqui da América do Sul até a região da Austrália. Então a gente vê toda essa mancha aqui em azul indicando realmente que tem uma condição clássica de Laninha. Por outro lado, não menos importante, a gente vê aqui o Atlântico, um sinal de águas um pouco mais quentes, que, por outro lado, não significa que vá ter força para anular os efeitos do Laninha, mas ele pode contribuir para a chuva. Não para todo o estado, mas principalmente para áreas mais ao leste, talvez norte, nordeste. A gente já teve isso em anos anteriores, a gente teve uma situação de Laninha em 2010 e outra em 2012, e, se não me engano, em 2010 secou mais no sul, e teve chuva no norte dentro do normal. Em 2012, aí o Pacífico e o Atlântico, os dois estavam frios, a seca foi um pouco mais abrangente. Então, isso pode ser algo positivo dentro dessa perspectiva de um Laninha pela frente. Mês de outubro, aqui setembro, outubro, novembro, aí é trimestre. Vamos ver como é a previsão para o próximo trimestre. Sustenta, água um pouco mais quente, tem um dipolo aqui, água quente, água fria, mas na costa aqui temos uma projeção de águas um pouco mais quentes. Mas vejam aqui toda essa região em setembro, outubro, novembro, com previsão realmente de um cenário bem clássico de Laninha, não tem jeito. Outubro, novembro e dezembro, mantendo mais ou menos a intensidade, aqui desvio entre 0,5 e 1 grau de temperatura. Aqui a costa também com águas mais quentes, o que é uma boa notícia. E indo para fevereiro, março e abril, aí vejam a diferença. Até vou voltar aqui na imagem, ó. Um azul bem mais forte, aqui com um desvio até de -1. Fevereiro, março e abril diminui a área de previsão de águas mais frias e a intensidade é visível. Grande parte aqui em branco, que seria águas dentro da normalidade, num quadro de neutralidade, e aqui onde ainda tem águas mais frias, entre 0,25 e 0,5, ou seja, realmente um quadro já de enfraquecimento e de um retorno à neutralidade. Então, confirmando o que aqueles gráficos de probabilidade já estavam indicando. Se desenha um quadro de Laninha, vai ser decretado muito em breve, certamente,
e em princípio tem intensidade fraca, de fraca a moderada, mas num ciclo curto, tanto é que os modelos já indicam aqui esse enfraquecimento entre fevereiro, março e abril. E esse ingrediente importante aqui, o Oceano Atlântico com águas um pouco mais quentes, o que pode, não digo anular totalmente, mas pode ser um contraponto aí diante desse cenário que tanto preocupa o setor agrícola, principalmente em relação a um laninha depois de um período de seca. Vamos agora aos mapas da chuva e da temperatura. Vamos falar então da chuva, do comportamento da precipitação nestes próximos meses em todo o Rio Grande do Sul. Já falamos da condição do oceano, que tem tudo aí para deflagrar um processo de laninha muito em breve. Claro que o laninha tem uma correlação direta com o comportamento da chuva aqui no Rio Grande do Sul, mas mostrei também que tem uma tendência aí de aquecimento de águas mais quentes no Oceano Atlântico. Isso pode, de certa forma, auxiliar aí a reduzir os efeitos do laninha aqui no território gaúcho. Então vamos primeiro falar da projeção de chuva por trimestre, depois mês a mês. Falando então, nós tivemos aí no mês de maio a recuperação, nós tivemos situação de enchente, especialmente no mês de julho. A metade norte do estado foi a mais beneficiada, teve prejuízos, teve uma situação aí no mês de julho, no começo dos primeiros 10 dias do mês de julho, de chuva excessiva, que trouxe danos também para a região, mas por outro lado teve enchimento de arroios, rios, reservatórios importantes que a gente mostrou já mais no início. As próximas semanas tem um risco maior de temporais e de chuva volumosa que pode ser concentrada, que pode ocorrer. Isso acontece por duas razões: a condição meteorológica normal dessa época do ano. Na segunda metade do mês de agosto já começam a se tornar mais comuns os temporais, e já a atmosfera tem um comportamento já de primavera, embora na prática, no calendário ainda seja inverno. E temos que lembrar a condição do Rio Grande do Sul. Nós estamos em latitudes médias, exatamente no meio, entre a região mais quente do planeta, a linha do Equador e o Polo Sul. Então estamos o ano inteiro aí sob a influência de massas de ar quente e frio, muito mais nos períodos de transição, como é o caso da primavera, e o contraste térmico é o que forma os principais fenômenos no estado e também traz um potencial maior de ocorrência de tempestades. Numa situação de laninha, como se espera frio tardio, isso pode acentuar este contraste e por isso maior a probabilidade de ocorrência de tempestades, especialmente trazendo chuva, que é um lado bom da ocorrência de temporais. Muitas vezes um único temporal pode gerar mais de 100 milímetros em poucas horas. Por outro lado, preocupa o risco do vento, o risco da queda de granizo. A primavera, com grande potencial de termos o laninha, chuva irregular e mal distribuída, com potencial de déficit, especialmente na metade sul do estado, vou mostrar nos mapas. E o verão ainda é uma incógnita, mas que a gente já consegue ter alguns sinais do que esperar para a próxima estação, fase decisiva aí para as lavouras de soja. Vamos começar então por trimestre, aqui a probabilidade de chuva acima e abaixo da média do modelo IRI. Em amarelo e laranja, nós temos aqui a probabilidade de chuva abaixo da média. Nas áreas em azul e verde, que não são muitas, a probabilidade de chuva acima da média. Em geral, o que a gente vê aqui para o trimestre cheio do período da primavera é aqui Mato Grosso do Sul, ainda Paraná, estado de Santa Catarina, com esse déficit de precipitação que pode chegar também a municípios gaúchos de divisa com Santa Catarina, especialmente aqui no médio e no alto Uruguai, e tem uma pequena mancha entre o Vale do Rio Pardo e também a Grande Porto Alegre, mas grande parte do Rio Grande do Sul num cenário normal, de chuva dentro da normalidade, e como é um período de temporais, isso não é um sinal bom em que poderemos ter chuva dentro da normalidade, segundo a probabilidade aqui do IRI. Avançando um pouco mais, a gente vê que essa área de probabilidade, ela acaba sendo maior aqui, mais ao sul do continente, diminui essa mancha de de probabilidade de chuva abaixo da média, aqui entre o centro-oeste e o sul do país, mas ainda tem um déficit importante aqui no meio-oeste catarinense e também mais ao norte do território gaúcho, grande parte do Rio Grande do Sul ainda com cenário de chuva dentro da normalidade. Dezembro, janeiro e fevereiro também com algumas manchas, mas mais próximas aqui da latitude do Rio Grande do Sul e aqui pegando Campanha e fronteira oeste com uma probabilidade de chuva abaixo da média, mas vejam, grande parte do estado com chuva dentro do normal na soma de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, o modelo IRI não indica um impacto tão contundente aí do laninha em termos de reduzir a chuva. E eu lembro que eu falei no mês de maio
que falar em laninha não é sentença de seca. Claro, é um vetor importante na definição do comportamento dos fenômenos e tem uma tendência de reduzir a chuva. Mas, por exemplo, no começo do ano nós tivemos seca e não tinha laninha. Pelo contrário, o Oceano Pacífico estava mais quente do que o normal, como eu mostrei ali na parte dos oceanos. Então, não é bem assim. Fevereiro, março e abril, aí sim aumenta a mancha aqui, no fevereiro, março e abril, pegando o norte da Argentina, sul do Paraguai e boa parte do Rio Grande do Sul, com uma tendência de chuva abaixo da média. Mas vejam, uma tendência de 40%, um pouco maior aqui no oeste, na faixa de 60% de indicativo aí de chuva abaixo da média. Segundo o modelo CFS, aí essa é outra coisa que aparece aqui no mapa, é importante destacar. Modelo IRI, a probabilidade. Aqui é a anomalia de precipitação no período setembro, outubro, novembro, e aqui a quantidade de chuva. Então, quantos milímetros acima ou abaixo da média é a projeção que esse mapa nos mostra. Interessante nesse mapa, chuva abaixo da média entre o Paraguai e Paraná, pegando São Paulo e Mato Grosso do Sul, entre setembro, outubro e novembro. Então, aí a projeção de chuva abaixo da média. E aí, quando desce aqui, mais ou menos, da região metropolitana de Curitiba para o Rio Grande do Sul, uma perspectiva de chuva acima da média. Em azul, a quantidade é maior, previsão de 40 a 80 milímetros acima da média entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na área em verde, volumes na faixa de 20 a 40 milímetros acima da média. Não é muito, a não ser aqui, pegando o Nordeste Gaúcho e parte do Planalto Sul Catarinense. Mas é um indicativo otimista, positivo para o período de primavera, que tem esse potencial aí de tempestades acentuado pelo laninha, podendo aumentar o contraste térmico neste período de transição. Agora vejam a diferença da previsão de setembro, outubro e novembro para o período de dezembro, janeiro e fevereiro. Praticamente inverte o cenário, chuva acima da média entre o Paraguai e aqui pegando o extremo norte da Argentina e Paraná, e um déficit importante aqui no Rio Grande do Sul. São 3 meses, é dezembro, janeiro e fevereiro. Então essa mancha aqui mais vermelha indica um déficit de precipitação de 40 a 60 milímetros. Na área em laranja, de 40 a 20 milímetros, já não é tão grande. Justamente a área do Médio Alto Uruguai e até mesmo parte dos campos de cima da serra com chuva até dentro e acima da média histórica. Então não tem um impacto tão importante nesse setor mais norte, que região de Erechim, Getúlio Vargas. Agora descendo aqui mais ou menos do Planalto, Passo Fundo, Alto Jacuí para baixo, uma tendência de um verão um pouco mais seco do que o normal. Claro que até lá pode mudar muito, a gente torce que muda para um cenário melhor, porque temos que lembrar que o Atlântico aqui, em princípio, terá águas mais quentes, mas apresentando aqui um déficit maior no setor centro-sul do estado nos meses de verão. Vamos mês a mês agora. Mês de setembro, a gente tem aqui, temos que lembrar que assusta ver esse laranja aqui, mas a precipitação, né, não é uma anomalia tão grande, porque o laranja, por exemplo, no Paraná é 40 a 60 milímetros, e aqui pegando metade norte do Rio Grande do Sul, é um déficit de 10 a 20 milímetros no mês de setembro, que pode ter aí a média histórica, o normal seria 100, 150 milímetros. Então não é um déficit tão importante que realmente vai trazer grande risco aí para o mês de setembro. Outubro, uma situação aí que a gente vê o contorno da chuva numa área bem interessante, porque pega justamente aqui essa região onde se formam aqueles temporais, aqueles aglomerados de nuvens, aquelas manchas enormes de nuvens que a gente vê na imagem de satélite, que tem o nome, complexo convectivo de mesoscala, que se formam aqui entre a noite e madrugada nesse setor e depois vão se deslocando pelo sul do Brasil até encontrar o oceano. E geralmente esse tipo de fenômeno, que é muito comum no mês de outubro, ele traz risco de granizo, risco de vendaval, muitos raios, mas traz também chuva volumosa e muitas vezes excessiva para parte do sul do Brasil. Então ter essa mancha de precipitação justamente nessa área é um indicativo que a gente pode ter aí esse fenômeno trazendo a chuva importante para sustentar as lavouras nos meses de verão. E veja, tem esse déficit aqui mais ao sul, mas tem previsão de chuva acima da média aqui em boa parte do Rio Grande do Sul no mês de outubro, com volumes não muito altos, mas de 20 a 40 milímetros aqui nessa área verde mais escura. E o déficit aqui entre a campanha e a zona sul. Aí o mês de novembro tem um corte. A partir do mês de novembro a gente vê que a chave vira e a partir de então a gente vai ver os mapas aí com uma tendência dessa cor aqui mais laranja, mais amarelo, ou seja, uma tendência
de déficit hídrico, uma tendência de chuva abaixo da média, mas temos que lembrar que a quantidade de precipitação que esse mapa mostra, então entre 20 e 40 milímetros abaixo da média no mês de novembro, que ainda tem temporais, mas temos que lembrar que novembro já marca a transição para o verão. E o verão no Rio Grande do Sul é de chuva irregular, chuva falhada, aquela chuva que acontece dentro de uma mesma região com 50 milímetros em parte da lavoura e em outra parte cai 5 milímetros ou nem chove. Então, a partir da segunda metade de novembro a gente começa a ter esse comportamento mais irregular da chuva, que é normal, é tudo normal, chuva falhada, normal. Mas num ano em que nós temos como vetor o Laninha, essa condição ela pode ser mais frequente e aí aumentar essa irregularidade, aumentar o espaço entre uma chuva, um evento de chuva e outro, e aí trazer esse cenário de chuva abaixo da média que pega especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina no mês de novembro. Dezembro sobe um pouco mais a área de chuva abaixo da média, pegando metade sul do Paraná, mas vejam aqui a região de interesse da soja, principalmente, né, a área mais boa parte da área da soja está ainda aqui na metade norte, com déficit de 20 a 40 milímetros no mês de dezembro, período de plantio, novembro talvez já, mas especialmente mês de dezembro. Então, a chuva não atrapalha o plantio, mas já temos um déficit lá de novembro e aí junta também de dezembro, mas em princípio uma situação de tranquilidade que se desenha hoje, porque o déficit ele é pequeno, é de 20 a 40 milímetros. Agora, indo para janeiro, a gente vê que amplia essa área, já chegando mais ao norte do Paraná, é a mais forte aqui, o déficit de precipitação aqui, desde a parte ali de Cachoeira, aqui São Gabriel, indo em direção a Rosário, a perspectiva de 60 milímetros abaixo da média, setor mais norte, noroeste, ainda com 20 a 40 milímetros abaixo da média histórica, é a previsão. Indo para fevereiro também esse déficit importante, mais no oeste, aqui na faixa norte, até aqui na região do Alto Uruguai, ó, a média Alto Uruguai, chuva dentro da média para o mês de fevereiro, grande parte do estado com 20 a 40 milímetros abaixo da média histórica. Bom, em resumo é isso, então um padrão de chuva aí, com risco de tempestades na primavera, os volumes podem ser bem distribuídos, podem ser bons em algumas áreas, mas já tem uma regularidade porque nós temos o vetor Laninha. A partir de novembro, observa-se que começa a secar, começa a diminuir, começa um padrão realmente mais de verão sob a influência do fenômeno climático Laninha. Mas, volto a falar, Laninha não é sentença de seca no verão. Esse início de ano foi um bom exemplo disso. E temos o Atlântico que poderá trazer surpresas boas para esse verão aí de 2020 e 2021. Em relação à temperatura, é importante ressaltar que a gente falou num episódio de Laninha, as ondas de frio tardias elas podem acontecer. Maior probabilidade em setembro, diminui um pouco para outubro e ainda não dá para se descartar algum frio ali isolado no mês de novembro. Esse é o padrão de Laninha. Se tem frio, pode ter geada. Geada preocupando aí mais as lavouras de trigo e também de milho, agora no começo de setembro, talvez meio ali de setembro. E aí depois esse frio um pouco mais tardio aí também pensando um pouco no arroz. Previsão para setembro. Olha aqui, esse laranjinha mais claro aqui, ele indica 0,5, 0,75 graus, menos de 1 grau acima da média. Então, dentro da normalidade para o mês de setembro a temperatura. E o que é normalidade no mês de setembro? É o período de transição. A gente já teve neve no mês de setembro, já teve calor também. Então, pode acontecer de tudo. Aliás, é o pior mês de previsão do tempo, já aviso, porque muda muito rápido, a oscilação térmica é muito grande, então qualquer coisa pode acontecer. Então, essas grandes oscilações térmicas são características do mês de setembro, e dizer que o mês de setembro vai estar em temperatura dentro da média, é isso que nós queremos dizer. Pode ter frio, pode ter geada, pode ter neve, mas também pode ter calor de 28, 30 graus, esta é a condição. Mês de outubro, aí tem um desvio um pouquinho maior, mas ainda na casa de 1 grau acima da média, pegando trechos aqui da Grande Porto Alegre, litoral norte, aqui no setor da soja especialmente, dentro da normalidade, não se prevê um outubro dentro da média, mas lembrando, temos Laninha, então, claro que é o período maior de geada da metade sul, mas algum refresco aqui mais ao norte pode chegar também no mês de outubro. Mês de novembro aumenta um pouco esse desvio, a área, né, dessa temperatura de mais ou menos 1 grau acima da média, mas veja aqui setor norte continuando com temperatura praticamente dentro do normal, dentro do esperado para o mês de novembro, que já começa a ter jornadas mais quentes, especialmente na segunda metade do mês, que já tem um padrão mais próximo do verão.
Dezembro, praticamente dentro da normalidade em todo o Rio Grande do Sul, previsão de um mês de dezembro, então mesmo com influência de um episódio de laninha, com um padrão mais perto do normal. Então, em relação à temperatura, a gente não vê um impacto tão grande do laninha, a não ser pelo risco de curtos períodos de temperatura mais baixa, o que pode vir a deflagrar alguma situação de risco de geada, que isso a gente só consegue prever no curto prazo. Dizer se vai ser dia 10 de setembro, se vai ser dia 25, só no curto prazo é que a gente tem condições mesmo de precisar esse risco de granizo. Então a previsão para os próximos meses, a irregularidade da chuva, maior potencial de temporais, a primavera certamente vai começar já sob influência de laninha, se é que talvez até antes a NOAA já dê aí a largada, indicando laninha ainda no final do inverno, mas a tendência é para a primavera. Frio tardio e geada, essa é a nossa grande preocupação no médio prazo. E aí temporais com granizo mais comuns, mas os temporais também podendo trazer aí a chuva, que será importante depois. E o verão tem previsão sim de redução de chuva, tem previsão de um padrão mais típico de laninha, mas não é sentença de seca. Por enquanto, os desvios que os modelos indicam não são tão grandes, mas é um sinal de que devemos ter aí essa redução no volume de precipitação. Então eu gostaria de agradecer, espero que essas informações possam lhes auxiliar na tomada de decisão, principalmente na hora de definir plantio, de definir todo o aporte aí que traz o sucesso da sua lavoura. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de uma atualização, porque eu falo, a previsão de curto prazo muda, a de 6 meses muda mais ainda, então a possibilidade de mudar sempre existe. Então, antes de tomar uma decisão que seja muito importante, conversa com a gente, liga, entre em contato por e-mail, por telefone, a gente está à disposição para atualizar e para que você possa usar da melhor forma possível todas essas ferramentas, todos esses dados que a Metsul analisa criteriosamente, com tranquilidade, para trazer um conteúdo aí de alta eficiência e de alta qualidade para vocês. Muito obrigada!